Irmãos, gostaria de, em breves palavras, compartilhar com os irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 3 em diante. Atos, capítulo 1, versículo 3 em diante. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 1, versículo 3, vou usar a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. A Bíblia diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Vocês ouviram, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que é este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Falando sobre a Páscoa, irmãos, que está interligado com esse texto, você vai entender daqui a pouquinho. A Páscoa foi uma criação do próprio Deus. Não foi uma criação do Moisés não, foi o próprio Deus que criou a Páscoa e ordenou através de Moisés o cumprimento perpétuo por todas as gerações dos israelitas. Então a Páscoa, ponto de partida, é uma criação do próprio Deus. Está lá no livro de Êxodo, quando você lê, você vê que o próprio Deus dá cada detalhe do que significava a Páscoa e manda Moisés ordenar ao povo para cumprir a Páscoa. Nós, igreja gentia, ou seja, nós que não somos israelitas, nós também ao longo dos séculos temos observado a Páscoa. Talvez um pouco diferente, mas nós também, igreja gentia, temos observado a Páscoa. Isso nos faz pensar que bilhões, não apenas milhões, mas bilhões de pessoas ao redor do mundo observam a Páscoa. Bilhões de pessoas sabem o que é a Páscoa, comemoram. Bilhões de pessoas já ouviram que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. A mensagem da Páscoa, ela já foi ouvida por bilhões e bilhões de pessoas. Fica então essa pergunta para mim e para você: conhecer essa mensagem da Páscoa, o que isso afeta diretamente o nosso cotidiano? Já que bilhões de pessoas conhecem essa história, a mensagem da Páscoa, o que isso, 2000 anos depois, afeta a nossa vida diária? Ou ainda uma outra pergunta para complementar: o que faz da Páscoa não ser apenas uma história do passado, mas ser algo relevante para os nossos dias? Eu quero em breves minutos poder tentar responder um pouco dessas perguntas aqui. No versículo 4 e no versículo 5 que nós lemos, apenas relembrando, acompanhe comigo: comendo com eles, Jesus deu a ordem para que eles não se afastassem de Jerusalém. Observe que esse momento em que Jesus estava com eles era o último momento em que Jesus ressuscitado passaria com seus discípulos. Ele dá uma ordem expressa para eles. Parafraseando essa ordem de Jesus, se me permitem, foi algo mais ou menos como: não se afastem daqui, não se afastem uns dos outros, porque ainda falta a principal parte do treinamento de vocês. Uma ordem direta e uma ordem expressa. Vocês foram batizados nas águas, vocês ouviram os meus ensinamentos, vocês caminharam comigo. Vocês muitas vezes passaram por situações em que eu passei, eu não tinha nem onde reclinar a cabeça, e vocês abriram mão disso tudo para andar comigo. Mas ainda falta o principal. A melhor parte do treinamento de vocês ainda está por vir. O interessante é que Jesus ele mostra que nessa última conversa, que todo aquele treinamento que eles tiveram foi válido, mas tinha algo que potencializaria todo aquele treinamento de 3 anos e meio que eles andaram com Jesus.
E o Senhor disse: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. É como se fosse a fagulha. Eu já ensinei a vocês o que vocês devem fazer. Vocês já andaram comigo, já viram os milagres, já participaram de alguns milagres, como por exemplo a multiplicação dos pães e peixes. Mas agora falta o principal, falta a pólvora, falta que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Então, para tal, observe a minha ordem: não saiam de Jerusalém, não deixem de estar juntos, porque em poucos dias vocês serão cheios do Espírito Santo. Imagina você ouvir isso do próprio Jesus. Como é que o seu coração ficaria? Pois é, mas os discípulos parece que não deram muita bola para o que Jesus falou. Jesus disse que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, e eles mudam a conversa completamente, ignoram o que Jesus falou, trocam de assunto. Veja aqui no versículo 6, o que eles falam: Senhor, será neste tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Jerusalém? Tem nada a ver com a história. Jesus está falando com o ser cheio do Espírito Santo. Eles tiram a história do âmbito espiritual, trazem para o terreno e começam a falar de governo humano. Senhor, é agora que as coisas vão acontecer, já que o Senhor está ressuscitado, então agora a nação de Israel vai estar por cima. Roma nos domina, mas eu tenho certeza que agora, com o Senhor ressuscitado, a coisa vai mudar. É nesse tempo agora que o Senhor vai fazer isso. É nesse tempo que o Senhor vai ser aquele Messias que as gerações passadas estão esperando. Eles mudaram completamente o assunto, não tinha nada a ver com a história. Jesus, com toda a paciência que lhe é peculiar, retoma o assunto que ele estava falando no início, dá uma meia volta de parafuso nos discípulos, aquela chamadinha básica, e traz de novo a conversa para o âmbito espiritual. Olha o versículo 7: não cabe a vocês conhecer tampouco épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade. Volta de parafuso. É como se Jesus tivesse trazido de novo os discípulos para o eixo. E aí no versículo 8, ele novamente volta o que ele estava falando antes de ser interrompido pelos discípulos: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, vocês vão receber a parte final do treinamento de vocês. Vocês já têm a técnica, vocês já aprenderam comigo como fazer, mas agora vocês precisam receber a pólvora. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo para que sejam as testemunhas que eu quero que vocês sejam. Não compete a vocês ficar pensando quem é que vai dominar, quem é que vai governar, se eu vou restaurar. Não quero que vocês pensem nisso agora. Eu quero que vocês sejam cheios do Espírito Santo, porque se assim vocês forem, então vocês vão conseguir ser as testemunhas que eu espero que vocês sejam. E para você parar e pensar comigo, irmão, essas foram as últimas palavras de Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Será que as últimas palavras de alguém são palavras importantes? O que você acha? Será que Jesus dedicaria os seus últimos minutos com os seus discípulos para falar sobre algo que não era tão relevante? Tenho para mim que as últimas palavras de uma pessoa talvez sempre sejam as mais importantes da sua vida. Jesus escolheu as suas últimas palavras para dizer: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Enquanto eu preparava essa palavra em casa, eu me lembrei das últimas palavras que eu ouvi de uma pessoa. Na verdade, não foram palavras com os lábios, foram palavras com os olhos. Há 7 anos atrás, eu cheguei em Belém para substituir o capelão Prestes, que naquele momento estava acamado com uma doença terminal. Fui visitá-lo no último dia de sua vida. E quando eu cheguei naquele momento, ele pegou a minha mão, apertou com toda a força que ele tinha e tentou pronunciar algumas palavras com os lábios, mas a enfermidade não permitiu. Mas com os olhos, ele me fixou com toda a força que ele tinha ainda, com lágrimas descendo dos seus olhos. E para mim aquele momento foi algo como: passo comando, continua, Cláudio. E naquele mesmo dia ele faleceu. A capelania da aeronáutica então não ficou sem capelão nem um dia sequer, porque assim que o capelão faleceu, o Senhor já tinha me mandado para cá para continuar aquele trabalho.
Ele não teve palavras audíveis, mas aquele último momento foram palavras com os olhos, e aquilo eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estou dizendo isso para mostrar o quão importante é as últimas palavras de alguém. E se Jesus então trouxe para aqueles discípulos, e nós que somos os discípulos da nossa geração, se Jesus disse que é importante sermos cheios do Espírito Santo, então não há mensagem mais importante do que essa, não há palavra mais importante do que essa, do que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O interessante é que os discípulos, ao ouvirem essas últimas palavras de Jesus, agora Jesus fala isso e começa a ser elevado aos céus, assunto aos céus, ele vai voando literalmente, e os discípulos ficam olhando para o céu, sem entender muito talvez o que estava acontecendo, mas Jesus foi ao céu e a Bíblia diz que nuvens o encobriram e os discípulos já não conseguiram mais o enxergar. Mas eles continuaram olhando para o céu, como se tivesse talvez perdido a razão, perdido o sentido. Jesus, o centro de tudo, foi embora e agora? O que a gente faz? E eu fiquei pensando que às vezes a gente faz a mesma coisa. Quando a gente perde ali um referencial, quando a gente perde o sentido, a gente também fica olhando a esmo, sem saber o que vai fazer, sem direção. Mas a Bíblia diz que de repente 2 anjos surgem ao lado daqueles discípulos e trazem uma palavra que num primeiro momento parece insensível, mas não é. Veja o versículo 9. Depois de Jesus ter dito isso, ele foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado por meio de vocês para o céu, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês o viram subir. Parece talvez uma insensibilidade daqueles anjos, daqueles varões de branco que estão ali naquele momento, no sentido de trazer os discípulos para a realidade, mas não era uma insensibilidade, era uma assertividade, ou seja, voltem para a realidade agora é outra. Jesus completou o ministério dele, foi para o céu, vai enviar o Espírito Santo, e aí sim vocês vão ser tudo aquilo que ele planejou para vocês. Não fiquem olhando para o céu, olhem para as vidas, tem muito trabalho a ser feito. Os anos, queridos, se passaram, e eu pergunto para nós, em que essa história se aplica à nossa vida? Nós também somos discípulos de Jesus, só que somos discípulos de 2000 anos depois, mas em nada somos diferentes daqueles primeiros discípulos. E aquelas últimas palavras importantes que Jesus falou para aqueles discípulos são as mesmas palavras que ele fala para nós hoje, 2022. E o brado de Jesus continua sendo: você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu queria que você, sendo a voz profética de Deus, falasse isso para quem está pertinho de você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele conta com a sua vida e com a minha vida para sermos as testemunhas que Ele nos chamou para ser. E retomando aquela pergunta do início, por que essa mensagem da Páscoa afeta diretamente a nossa vida cotidiana? Essa mensagem da Páscoa nos afeta, irmãos, porque para nós cristãos, a Páscoa não é uma vez no ano. A Páscoa para nós, ela é diária. Quando nós acordamos, quando nós dormimos, quando nós passamos o dia, nós relembramos que Jesus morreu, ressuscitou e que Ele voltará. Eu gosto muito do tema da igreja quadrangular, que relembra constantemente, né? Jesus voltará, e nós precisamos relembrar isso constantemente, porque é uma promessa dele, e diferente das promessas dos homens, as promessas de Jesus jamais poderão deixar de ser cumpridas. A Páscoa nos afeta porque nós lembramos diariamente que o Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, morreu com um propósito: derramar o seu sangue para nos salvar. E Ele nos salvou não apenas para sermos salvos, mas para, enquanto estamos aqui nessa terra, sermos suas testemunhas.
E para sermos suas testemunhas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque não tem como ser testemunha de Jesus se você não for alguém cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Páscoa, ela nos afeta diariamente e diretamente nos dias de hoje. Na Bíblia há várias parábolas, histórias que Jesus conta, várias, onde ele cita a história de que algum patrão ou algum dono de terras entrega aos seus liderados ou aos seus empregados uma certa quantia ou uma certa responsabilidade. Talvez a parábola mais famosa seja a parábola dos talentos. A um ele deu 10 talentos, a outro ele deu 5, a outra ele deu 2, a um. E essa parábola e tantas outras nos lembra que aquilo que o Senhor nos dá, Ele pedirá prestação de contas. Para nós militares, a palavra prestação de contas é algo normal. Todos nós, em nossos setores, em nosso dia de trabalho, fazemos prestações de contas. Para nós militares isso é normal e corriqueiro. Mas para Jesus isso também deveria ser normal, porque Jesus nos entregou dons, Jesus nos entregou responsabilidades. Mas infelizmente muitas pessoas vivem de maneira relapsa, achando que o Senhor da ceifa não pedirá a prestação de contas, mas é claro que Ele pedirá. Na Bíblia Ele já mostrou isso várias vezes. E tudo aquilo que Ele nos entregou, e tudo aquilo que Ele nos chamou para ser, na sua volta, o Senhor Jesus pedirá a prestação de contas também. Não de uma maneira, irmãos, não digo isso de uma maneira no sentido de atemorizar, não, mas uma maneira de nos relembrar a importância do chamado que Ele deu a cada um de nós. Nós temos agora uma missão dupla até. Além de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, a sociedade nos vê como pessoas de conduta ilibada. Sempre onde há a presença de um militar, sempre há respeito. As pessoas nos respeitam, somos a instituição mais confiável, uma das mais confiáveis do nosso país. Temos então uma obrigação dupla, de sermos aquilo que Deus nos chamou e sermos aquilo que a sociedade também confia em nós. Pessoas com caráter ilibado, pessoas com uma conduta ilibada, que serão instrumentos de Deus também. O que faz a Páscoa não ser apenas uma história do passado, mas relevante para o nosso dia a dia. A Páscoa é relevante para o nosso dia a dia, porque nós devemos respirar Páscoa, acordar e deitar relembrando a história e a mensagem de Jesus, não apenas como um conto do passado, mas como uma prática do nosso dia a dia. Todos os dias anunciamos, ou pelo menos devemos anunciar, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Por onde nós vamos, devemos ser instrumentos e testemunhas de Deus, para relembrar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Todos os dias nós bradamos, ou pelo menos devemos bradar, que Ele está vivo, que a morte não pôde prendê-lo, que Ele não continuou morto debaixo da terra, não, que o nosso Senhor Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. E isso não é apenas uma lembrança no mês de abril, mas isso faz parte do nosso dia a dia, todos os dias. A Páscoa para nós é diária, porque nós não podemos cessar de falar que além de morrer, ressuscitar, Ele também vai voltar. Essa é a maior promessa que Jesus nos fez, que Ele vai voltar. E por último, a Páscoa, ela está presente nos nossos dia a dia, todos os dias, porque o chamado para sermos suas testemunhas, as últimas palavras de Jesus, continuam latentes em nosso coração. Você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus, e não uma testemunha qualquer, mas uma testemunha cheia do Espírito Santo de Deus, para que Ele use a sua vida de maneira poderosa por onde você passar, para que a sua sessão de trabalho seja transformada pela sua presença, para que a sua organização militar seja abençoada porque você está lá, para que os seus comandantes sejam abençoados porque você está lá naquela organização militar. Ser testemunha de Jesus, ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, é provocar mudanças positivas por onde você for. Deus quer usar a sua vida como essa testemunha, como alguém que não apenas lembra da Páscoa, mas como alguém que respira a mensagem da Páscoa todos os dias da sua vida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: não estejamos como esses discípulos, apenas olhando para o céu,
achando que, o que eu tenho que fazer agora? Há muito trabalho a ser feito. Deus quer usar a sua vida para abençoar a sua nação. Deus quer usar a sua vida para transformar a sua família. Deus quer usar a sua vida para transformar a sua organização militar. Deus quer usar a sua vida para ser um referencial na sua sessão de trabalho. Deus quer usar a sua vida na faculdade, na escola, por onde Ele te levar. Não há tempo de ficar simplesmente olhando para cima. Deixe Deus te conduzir para onde você tem que olhar. Os campos estão brancos, poucos são ceifeiros, mas Ele quer usar a sua vida com grande poder e glória. Quantos creem nisso? Queria que com todo carinho você dissesse para quem está pertinho do seu lado, para encerrarmos assim: Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Amém? A Páscoa para nós, ela representa um momento de unidade e de comunhão. Nós vamos juntos hoje participar da